Olá, estamos juntos para mais um devocional, sempre trazendo para você uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. Nosso devocional de hoje tem base no texto bíblico de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero, a partir desse texto, trazer como tema desse devocional o culto que agrada a Deus, ou o culto racional em contraste com o culto emocional. Por que esse título e por que essa ponderação? Porque estamos vivendo um período em que as igrejas estão abandonando o sentido real do culto bíblico em troca de um culto cheio de barulho, de emoções, de sensacionalismo. É comum ouvirmos os cristãos dizerem: senti ou não senti a presença de Deus. Mas em contrapartida, Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Note que Jesus, nesse texto, não associou a sua presença ao sentir, às emoções. Então, temos que entender que culto é muito mais do que emoção. Se você está sentindo a presença de Deus, é porque você está conectado com Ele. Se você não está sentindo, é porque você está desconectado. E o fato de você sentir ou não sentir, necessariamente, na realidade, isso não representa que Deus está ali ou não. Deus é onipotente, está em todo lugar. Agora, se você não está sentindo a presença de Deus, o problema talvez não seja o culto, seja você. Ou talvez até seja o culto. É um culto direcionado ao ser humano e não a Deus. Então, por que as pessoas vão sempre ao culto pensando em receber e não em oferecer? Mas se olharmos atentamente para esse texto de Romanos 12, 1 e versículo 2, esse texto mostra o contrário. Primeiro é se oferecer e só depois experimentar. Veja que Paulo fala: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. E depois que ele vai falar para experimentar, certo? Portanto, o verdadeiro culto racional consiste em uma oferta tríplice. Se você perceber, vai falar de um sacrifício vivo, de um sacrifício santo e de um sacrifício agradável. Então você está ofertando para Deus, não em busca de receber, certo? E depois dessa experiência tríplice, dessa oferta tríplice, aí sim você começa a experimentar. O texto fala que você vai experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Indo um pouco mais a fundo nesse texto, o culto racional, o culto que realmente agrada a Deus, está fundamentado em, primeiro, oferecer-se. Veja que Paulo fala: se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Depois, em transformar-se. O texto fala: transformem-se pela renovação da vossa mente. E por último, e só então por último, experimentar, para que sejam capazes de experimentar e também comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que o ser humano está invertendo essa proposta de Paulo. Ele vai em busca de experimentar, de sentir, de receber, e não de oferecer, de se transformar. Então, se você for ao culto e não tiver nada para oferecer a Deus, olha, acho que você está no lugar errado e fazendo a coisa errada. Se você não vai para o culto a fim de se transformar, misericórdia. Nós precisamos desse processo de transformação
constante, paulatina, diariamente. E o culto nos proporciona isso. Lá nós temos a palavra de Deus, temos o povo de Deus, temos o poder de Deus. E esses 3P, a palavra, o poder e o povo, vai nos ajudar a passar por esse processo de transformação que a Bíblia chama de santificação. E é através desse processo de santificação, quando eu me ofereço a Deus nesse culto agradável, nesse sacrifício agradável, que eu vou me transformar e vou começar a experimentar tudo aquilo que Deus tem para mim. Então pense a respeito disso e mude sua postura de como você vai ao culto e o que esperar do culto. Certo? Não vá ao culto esperando algo de Deus, embora com certeza Deus tem muita coisa para você. Mas vá ao culto querendo se oferecer para que Deus te use. E com certeza nesse processo de Deus te usar, Ele vai te transformar e você vai experimentar como é bom, como é agradável, como é perfeito servir a esse Deus maravilhoso. Que você tenha um dia magnífico. Sempre a minha oração é que o Espírito Santo de Deus derrame o bálsamo dele sobre a sua vida. E hoje, especificamente, para que você mude de postura e vá para o culto, querendo ser um instrumento de Deus na igreja, na vida das pessoas. Deus te abençoe grandemente e que você tenha um dia magnífico, um dia glorioso, um dia maravilhoso, na presença desse Deus esplêndido, que tanto faz e vai continuar fazendo por nós o melhor que Ele tem. Você é obra-prima da criação de Deus. Deus te abençoe grandemente.